Podem se assentar todos. O pastor Gidiel virá aqui e vai orar pelas crianças de 3 a 6 anos que vão sentar do meu lado e vão para um culto com as crianças de 3 a 6 anos. E o papai e a mamãe, logo após a oração, acompanha para trazer o cartão de identificação comigo. Vamos sentar do lado de lá com aqueles... Vamos assentar lá do lado de lá, vem comigo, vamos sentar todo mundo lá com eles, vamos. Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor, pelo presente que o Senhor tem dado para tantas famílias, são as crianças. E um presente para as crianças é a oportunidade de conhecer o caminho do Senhor desde o início da caminhada na terra. Oro para que esse tempo lá embaixo seja um movimento do Senhor em direção a eles, algo extraordinário, espetacular. E que o nome do Senhor seja louvado, glorificado, exaltado na vida dessas crianças nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô gente boa, paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Vamos. Orar assim para Deus abençoar Belo Horizonte. Todas as igrejas em Belo Horizonte sejam abençoadas, amém, irmãos? Todas as igrejas. Eu quero que você lembre agora o nome de um pastor que te abençoou. Lembrou de alguém aí? É claro que o meu está junto com esse, amém, glória a Deus, irmão. Mas eu quero que você ore agora por um que não é da oitava, um pastor que já te abençoou, que está em outro lugar, que é em outra igreja, aqui mesmo em Belo Horizonte, mas não é da oitava. Então levante sua mão assim para orar, abençoar a liderança, abençoar essas igrejas. Cita o nome de uma igreja aí diante do Senhor, aquela que é uma portinha, irmão, uma portinha, uma que é uma presbiteriana avivada, uma que é uma presbiteriana, que o culto não é contemporâneo, mas tem um povo de Deus amado, sério, levando Deus a sério, ganhando almas. Ore pelas grandes igrejas da nossa cidade, para Deus nos livrar de escândalos, tirar o nosso pé do laço do passarinheiro, em nome de Jesus. Isso, ore por Belo Horizonte, para Belo Horizonte ser tocada pelo Espírito de Deus. Deus dá uma fome em Belo Horizonte, fome de Deus, fome da presença do Senhor, fome da palavra do Senhor. Deus abençoar a nossa cidade, abençoar a nossa cidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia, aleluia, amém. Agora me ajuda aí, estou chegando, né, daquela viagem que os irmãos oraram. Foi, depois eu vou contar. Hoje nós vamos aproveitar o pastor Ariovaldo. Então você dá uns 5 abraços aí para mim, assim, ó. Abraça no meu lugar, dizendo: meu irmão, seja bem-vindo, ainda bem que você veio. Pode abraçar seu marido, menina, pode abraçar ele. Ainda bem que você veio. Cadê Tereza, Felipe? Vamos, Vagnão, fera. Deus abençoe, hein? Bom que você veio. Coisa boa. Você que está aí na rede conosco, que bom que você está aí, hein? Vai embora não, Deus te abençoe. Pode sentar, irmão. Pode sentar. Pastor Ariovaldo, irmãos, é esse homem, uma lenda, né? Um privilégio tê-lo aqui. Um coração missionário assim maravilhoso. Então, Ari, bem-vindo. E eu estou com essas fardas assim, irmão, é só para fazer um contraste ali com o rosa dele. Vem cá, Ari, vem cá. É que eu tinha que tirar umas fotos hoje aqui, e a recomendação é que eu viesse assim, entendeu, né? Aí, pronto. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, porque de maneira tão bonita o Senhor vem formando esse homem de Deus desde o ventre de sua mãe. Amém. E ele tem passado por experiências as mais variadas, chorado sozinho, rido no meio da multidão e abençoado milhares. Nós te agradecemos que o Senhor renova sobre ele o bom ânimo e aquela unção espiritual, e a mesma unção caia no nosso coração, para que a gente não perca o pão da vida, em nome de Jesus, amém. Alegria muito grande estar com os irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos e todas. A graça de Deus não conhece limites.
É um privilégio da graça de Deus estar aqui. Eu queria convidá-los a me acompanharem em Gênesis. No capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Muito bem, essa é a ideia, a primeira fala do Senhor sobre a criação do homem, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e foi uma fala de Deus: façamos. Então, aqui, quando nós ouvimos a frase façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós somos apresentados à Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é Deus. Então, a Trindade disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A gente tem de guardar sempre isso. A Trindade é Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas e um só Deus. E aí Deus, a Trindade, disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, se a gente quiser saber de Deus, do homem, tem de saber de Deus. Se a gente quiser saber o que é a gente, o que nós somos, nós temos de saber de Deus. Deus é a Trindade é Deus. E Deus é uma unidade complexa, só reconhecível como tal. Não sei se você sabe, mas a língua hebraica tem 2 palavras que são traduzidas em todas as línguas do mesmo jeito. E a tradução das 2 palavras hebraicas, que são traduzidas em todas as línguas do mesmo jeito, a tradução é um, ou uma, ou unidade, ou único, ou única. Então, tem 2 palavras em hebreu, 2 palavras na língua hebraica, que são traduzidas em qualquer outra língua do mundo por uma, ou por um, ou por unidade, ou por único, ou por única. Que palavras são essas? São as palavras Ehad e Yahid. 2 palavras, Ehad e Yahid. Toda vez que o tradutor da Bíblia encontra a palavra Ehad, ele traduz por um, uma, único, única ou unidade, dependendo do contexto. Se ele encontra a palavra Yahid, ele traduz por um, uma, único, única ou unidade, dependendo do contexto. Muito bem. Tem diferença entre essas 2 palavras na língua hebraica? Tem. Não tem na nossa língua, mas na língua hebraica tem. Qual é a diferença?
A diferença é a seguinte: se você fosse comprar um copo d'água e você fosse usar o hebraico, para de um copo d'água, você ia usar a palavra yahid. Por quê? Porque é uma peça única. Está vendo? Aqui só tem um copo, né? Uma peça única. Então, se você fosse usar o hebraico, você ia usar yahid, porque é uma peça única. Mas, se você fosse comprar um cacho de uvas, você tinha de usar a palavra errad. Por quê? Porque um cacho de uvas é uma unidade complexa, distinta e só reconhecível como tal. Tá certo? Se eu falo um cacho de uvas, você sabe o que eu estou falando, não sabe? Tem alguém aqui que não sabe o que é um cacho de uvas? Não, né? Todo mundo sabe. E todo mundo sabe que se eu apresentar só o talo, se eu chegar aqui só com o talo vazio, sem nenhuma uva, e disser para você, ó, isso aqui é um cacho de uvas, você vai dizer, não é não, foi. E se eu trouxer aqui um amontoado de uvas, todas soltas, e disser para você, isso aqui é um cacho de uvas, você vai dizer, não é não, foi, se é que foi. Tá certo? Então, um cacho de uvas é uma unidade complexa, única, distinta e só reconhecível como tal. Então, todas as vezes que na língua hebraica você vai falar de uma unidade complexa, distinta e só reconhecível desse jeito, eles vão usar a palavra errad. Quando você lê na Bíblia, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, sabe que palavra que está lá traduzido por único? Errad. Deus é como um cacho de uvas. É uma unidade complexa e só reconhecível como tal. Você nunca vai vê-los separados. Só reconhecível como tal. Muito bem. Então é isso que Deus é. Deus é uma unidade complexa, Pai, Filho e Espírito Santo, e só reconhecível como tal. Não tem 3 deuses, tem um Deus só. É uma unidade complexa, Pai, Filho e Espírito Santo, e só reconhecível como tal. Ponto. Então, não tem essa história de, então são 3 deuses. Não, é uma unidade complexa e só reconhecível como tal, como o cacho de uvas. Então, a gente tem um exemplo na natureza. Para não precisar ficar dando tratos à bola, o Espírito Santo já disse, não, cria um negócio assim, uma unidade complexa para eles entenderem do que a gente está falando. Pronto. Pega um cacho de uva, sabe o que é isso aqui, meu filho? Isso aqui é uma unidade complexa e só reconhecível como tal, certo? Certo, então Deus é assim também. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas de um só Deus. Uma unidade complexa e só reconhecível como tal. Mexeu num, mexeu nos 3. Por isso que você pode invocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você está invocando Deus, porque mexeu num, mexeu nos 3. É uma unidade complexa. Não são 3 deuses, é um Deus só. É uma unidade complexa. Então ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ué, será que Deus vai fazer uma unidade complexa? Outra unidade complexa no universo? Opa! Isso vai ser uma proeza, hein? Isso vai ser uma proeza. Aí você vai para Gênesis capítulo 2. Gênesis, Jadiel, obrigado, meu irmão. Estamos bem, viu, irmão? Porque eu estou orando, o irmão está ouvindo. Isso aqui está andando bem. Deus está aqui, Deus está aqui. Unidade complexa está aqui mesmo. Tá bom, graças a Deus. Então, vamos lá para Gênesis capítulo 2, versículos 23 e 24. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E você sabe qual é a palavra traduzida por uma aqui? Errado. Uma unidade complexa. Por que nós somos imagem e semelhança de Deus? Há alguns que dizem assim, a gente é imagem e semelhança de Deus porque a gente, como Deus, é racional. Bom, Deus é mais racional que a gente, mas a gente, como Deus, é racional. Tem umas irracionalidades de vez em quando. A gente, como Deus, tem responsabilidade moral, porque tem arbítrio e é responsável pelo que faz. E a gente, como Deus, sabe a diferença entre nós e o outro. Você sabe que não é eu, e eu sei que não sou você, já começamos bem, né? Então sabemos a diferença entre um e outro. Então nós somos imagem e semelhança de Deus, dizem alguns, porque nós somos seres racionais, porque nós somos seres que sabem a diferença entre a gente e o outro, e porque nós somos moralmente responsáveis, ou seja, nós vamos dar conta de tudo que nós fizermos. Por exemplo, se a dona onça está na hora do almoço e o seu preá passa pela frente, a dona onça faz a oração de gratidão e almoça. Certo? Ninguém vai brigar com a dona onça. Ninguém vai dizer, prende a dona onça. Não, ela não é moralmente responsável, ela age por instinto. Mas, se um ser humano matar a dona onça, ele responde. Que ele é moralmente responsável, ele tem de saber por que está fazendo. Ele tem de dizer, não, foi injusta, foi em legítima defesa. Se não foi em legítima defesa, ele está mal. Tem de ser igual aquela história do camarada que encontrou a onça no meio da selva e começou a orar dizendo, Senhor, se o Senhor estiver do lado da onça, acaba logo com isso. Se o Senhor estiver do meu lado, me dá a força de sanção para eu acabar logo com isso. Agora, se o Senhor não estiver do lado de ninguém, senta, porque o Senhor vai assistir a maior briga da história. Então, é a ideia de que só tem um jeito, se for em legítima defesa. Senão você vai responder pelo que fez. Porque nós somos seres moralmente responsáveis. Só que tem um probleminha. Qual é o probleminha? Os anjos também são assim. Os anjos também são seres racionais. Já viu os anjos conversando na Bíblia? Tudo racional. Quando eles falaram com Ló, quando eles falaram com Abraão, quando eles falaram com Daniel, tudo racional. Os anjos também sabem a diferença entre si e os outros. Veja a conversa do anjo que falou com Daniel. Ele disse, olha, você é muito amado, tão logo as suas orações chegaram, eu vim, mas o príncipe da Pérsia se interpôs entre mim e ti, porém Miguel do Senhor veio e eu venci. Ele sabe quem é o amigo, quem é o inimigo, quem é o receptor da mensagem, ele sabe tudo. E eles também são moralmente responsáveis. Porque a Bíblia diz que, inclusive, tem anjo que está preso para o julgamento. Só seres moralmente responsáveis podem ser julgados. Certo? Só que deles não é dito que eles são imagem e semelhança de Deus. Só nós somos. Por quê? Porque, guardadas as devidas proporções, nós somos as únicas criaturas de Deus capazes de expressar o que só Deus conhece, unidade, onde mais de um é um só. Unidade
complexa. Então, quando nós falamos em unidade, nós não estamos falando em união. Quando a gente fala em unidade da igreja, nós não estamos falando em união. Nós estamos falando em retomada de uma unidade complexa, em que nós todos sejamos um, absolutamente um, de tal maneira que quem toca em você, toca em mim. Essa é a unidade da igreja. Quando nós dizemos, irmãos, nós temos de buscar a unidade da igreja, nós não estamos falando em união. Nós não estamos falando num acordo. Nós não estamos falando numa causa comum. Nós não estamos falando num desejo comum a todos nós. Não. Nós estamos falando de uma unidade complexa. Uma unidade complexa de tal profundidade que se alguém toca em você, toca em mim. Por isso é uma unidade onde quando um chora, todos choram. Quando um sorri, todos sorriem. Uma unidade onde não tem ninguém sofrendo sozinho. Unidade. Se toca em você, toca em mim. Se toca em mim, toca em você. Unidade. Essa unidade é o sonho de Jesus. Se você for me acompanhar Antes eu queria só ler para você entender o que eu estou dizendo. Gênesis capítulo 5. Versículos 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. O que você está percebendo aqui? Que tem duas pessoas e um nome só. Você sempre pensou que Adão era o nome do homem. Não. Adão se tornou o nome do homem. Depois da queda, o homem tomou o nome Adão para ele e deu um outro nome para a mulher. Mas antes da queda, o nome Adão era o nome do casal. Uma unidade complexa, como Deus. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Está vendo? Duas pessoas e um só nome. Adão era o nome do casal. Está vendo a unidade? Quando a Bíblia fala que nós devemos buscar a unidade, a Bíblia está falando que nós devemos buscar essa unidade complexa, como Deus. Aí você diz, pastor, agora ficou complicado. Como é que a gente faz isso? Você acha que o Senhor ia deixar a gente no nó? Não, Deus não dá nó, não. Deus liberta dos nós. Não é?
Você nunca foi libertado de nó? Eu já fui de um montão. Aliás, a minha oração diária é: Senhor, não me deixa criar mais nó para o Senhor ter de me libertar dos nó que eu crio. O Senhor, já te dei muito trabalho, não quero mais dar isso. Pelo menos esse eu não quero. E aí, como é que faz isso? Vamos comigo até a João 17. Evangelho segundo João, capítulo 17. Versículo 20. A partir do versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ou seja, Jesus estava orando por você. Amém. Bom, né? Não é bom saber que Jesus estava orando por mim e por você? Então, não oro somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é a unidade da igreja. Unidade complexa. E aqui é uma unidade maior do que tinha no Éden. Sabe por que é maior do que tinha no Éden? Porque lá no Éden, você tinha a Trindade, a unidade complexa, a Trindade, e você tinha a outra unidade complexa, a humanidade. Tá certo? Mas entre a Trindade e a humanidade, tinha comunhão, mas não tinha o mesmo Espírito. Aqui Jesus está dizendo que eles sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Então olha a unidade. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia. Então a unidade complexa que o Senhor Jesus quer restaurar agora é mais profunda do que a que tinha no Éden, porque é uma unidade entre nós e a Trindade. Aí você fala para mim: Ari, isso está ficando mais difícil ainda. Como é que eu posso ser um com você, do mesmo jeito que Jesus é um com o Pai, e o Pai é um com Jesus? E eu, então, agora sou um com você, e nós somos um na Trindade. Como é que é possível isso? Ora, você acha que Jesus ia deixar a gente no nó, meu amigo? De jeito nenhum. Jesus vem para livrar do nó, não vem para botar em nó. Então, vem comigo para Atos. Capítulo 1. Versículo que você sabe de cor. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vamos parar um pouquinho aqui. João, de novo, 17. João 17. E o Senhor vai dizer o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de